Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente ou ex-Presidente Pedro Nunes, a quem agradecemos a disponibilidade para estar aqui nesta Comissão de Inquérito e nos prestar os esclarecimentos necessários, dizer-lhe também, em jeito de nota prévia, que eu também sou do Distrito de Leiria e conheço bem Pedrógão Grande. Depois também, as nossas primeiras palavras do PSD, como não podiam deixar de ser, são para todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram vítimas dos incêndios de 2017. O PSD lamenta profundamente a tragédia ocorrida e está sempre ao lado das vítimas e na defesa dos seus interesses. E, Sr. Deputado João Dias, tudo o que diga em sentido contrário é mero ruído para desviar a atenção do objeto desta Comissão de Inquérito. Enaltecemos também aqui a onda de solidariedade até então nunca vista. Deixamos também aqui a nossa homenagem aos bombeiros voluntários, vítimas dos incêndios, e a todos os bombeiros voluntários que incessantemente e incansavelmente lutam todos os anos no combate a este flagelo. Ao tempo em que ocorreram os incêndios de Pedrógão Grande, o senhor era Presidente de Junta da Freguesia de Pedrógão. Por isso, o senhor vivenciou certamente na primeira pessoa, como já aqui teve a oportunidade de relatar, a tragédia e o drama que ocorreu aos pedroguenses, e na sequência da sua vivência e na sequência do conhecimento direto que teve, é que pretendemos que nos esclareça. O senhor ex-presidente de Junta, senhor Pedro Nunes, o senhor não está aqui a ser julgado. O senhor está aqui a prestar declarações nesta Comissão de Inquérito e quem tem que fazer prova é a Comissão de Inquérito do objeto que se propôs. Não é o senhor que tem que vir fazer prova. O senhor tem que relatar com verdade aquilo que lhe é questionado e dizer, e seguramente, o senhor sendo um autarca de freguesia, o senhor tem uma relação de proximidade com todos os seus fregueses, e eu também sou autarca, seguramente que o senhor conhece pelo nome cada um dos seus fregueses na altura, e seguramente o senhor sabe exatamente a vivência que cada um tinha e o dia-a-dia da vida de cada um dos seus fregueses, tanto mais que exerceu o seu cargo como autarca durante os anos que aqui já referenciou. E é nessa qualidade e é com essa vivência e com esse conhecimento que o PSD o vai questionar, correndo o risco, obviamente, de repetir algumas das questões que já aqui foram feitas, mas mesmo assim o PSD não deixa de fazer as questões que entende serem necessárias para esclarecer a verdade. Senhor Presidente, na sua freguesia, e referindo-nos aqui à reposição do potencial produtivo, na sua freguesia tem conhecimento de quantos agricultores ou produtores agrícolas foram apoiados pelo Fundo Revita, tendo em atenção que estes apenas contemplava o regime simplificado, cujo reembolso seria de 1.053 a 5.000 euros. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente Pedro Nunes, faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões, pela apresentação. Objetivamente, não tenho conhecimento de quantos produtores foram apoiados pelo Revita. Obrigado. E tem conhecimento de quantos candidataram ao PDR 2020 para apoios superiores a 5.000 euros? Para responder. Sra. Deputada, tal como disse, portanto, não havia conversação com o Revita, não havia conversação com o município, não tenho conhecimento de quantos candidataram. Sra. Deputada. De acordo com a sua experiência ou com a sua vivência, considera que foi justo a opção de pagar ou indemnizar os agricultores, cujo valor da indemnização seria até os 5.000 euros, através do Fundo Revita, ou se deveria ter sido o Ministério da Agricultura a fazer essa reparação desses danos? Sr. Presidente, faz favor. Como já tive a oportunidade de dizer, quanto menos dinheiro circulasse, melhor. Deveria ter sido entregue, essencialmente em material e espécie, todos os valores. Senhora Deputada. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, se tem ideia do valor
que o Fundo Revita disponibilizou para o apoio e o restabelecimento do potencial produtivo na sua freguesia? Para responder. A senhora deputada não tem conhecimento objetivo do valor empregue pelo Fundo Revita na freguesia de Pedrógão Grande na reposição do potencial produtivo. Mas do que conhece, dos agricultores que conhece, todos foram indenizados ou alguns ficaram por indenizar? Para responder. Senhora deputada, como já tinha dito, havia pessoas que tinham necessidade de uma indenização maior no sentido de, contudo, face ao processo burocrático que se viam obrigadas e à não capacidade financeira de alavancarem esses novos projetos, houve pessoas que abandonaram, deixaram de. Desculpe, não percebi. Abandonaram a agricultura, foi? Não percebi. Abandonaram os projetos que tinham. Portanto, estamos a falar de pessoas que tinham que se candidatar a projetos de 15, 20 mil euros, que não tinham capacidades técnicas nem intelectuais para as fazer e que acabaram por se resignar aos 5 mil, que acabaram por não reconstruir aquilo que realmente perderam. Então posso concluir que ficaram prejudicados. Antes de concluir, deixe-me passar a palavra, senão depois perdemos aqui a certa altura a disposição. Faz favor, continue. Senhor Presidente, então posso concluir que muitos agricultores ficaram prejudicados. Sr. Presidente. Sra. Deputada, como eu não estou aqui para falar em termos pessoais, eu diria uma entidade, a Segurança Social, que vá ao terreno e coloque essas questões diretamente e que dê o resumo dessas questões como organismo oficial a esta Comissão para ela sustentar a resposta à questão que me colocou. Ponham as entidades que andaram no terreno, ponham-nas junto dos pedroguenses, junto dos agricultores de subsistência, a fazer a recolha dessa mesma questão, clara e objetiva, como a senhora me colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sugestão. Senhora Deputada. Obrigado. Em tempo será adquirida seguramente a Segurança Social. Outra questão que ainda não foi aqui muito aflorada, mas que já foi aqui abordada, que é a linha de crédito para parqueamento de madeira queimada de resinosas. Foi utilizada na sua freguesia? Sr. Presidente. A linha de crédito para parqueamento, ouvi falar dela, não na linha de crédito. Ouvi falar em um grupo de madeireiros de quais tenho relacionamento diário, que havia necessidade de fazer-se o que se fez em 1993, fazer-se um parque de madeiras para que houvesse um controle do preço de... Só que nunca vi isso implantado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto às empresas, já aqui abordou, eu gostava de saber quantas empresas é que, já aqui fez uma referência... quantas empresas é que foram afetadas na sua freguesia? Sr. Presidente, para responder. Empresas na minha freguesia, portanto, houve ali uma situação de uma cerração que teve ali parcial, digamos, no parque envolvente ao mesmo. Na freguesia de Pedrógão, que eu tenha conhecimento, não houve mais nenhuma perca a nível de indústria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir. E essa empresa foi totalmente indenizada, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de outros bens? Para responder. Não lhe sei responder, terá que perguntar aos gerentes da empresa. Sra. Deputada. Mas atualmente está em elaboração? Presidente. Sim, nunca parou a elaboração. Sra. Deputada. Pegando nas suas palavras, que já aqui referiu, a quando da inquirição inicial, o senhor disse que não foi visto nem achado e não foi chamado sequer para qualquer dar a sua opinião ou para participar em qualquer recuperação. Eu pergunto-lhe, porquê é que não foi visto nem achado? Sr. Presidente, para responder. Sra. Deputada, porque quem tutelava esse organismo entendeu
e falo então em nome da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande, irão ter a oportunidade certamente de estar com os presidentes de Junta de Vila Facá e a Graça, e Castanheira de Pera também deveria estar, e Figueiró dos Vinhos e Barradas, mas não sei quem é que virá ou não. Agora é assim, nunca fui ouvido, nunca fui chamado, sempre que me foi solicitada a opinião e ajuda, estive presente, e tanto que abri, e repito, quando começámos esta sessão com um descrever do que se passou com, na altura, Presidente da CCDR, professora Ana Brunhosa, que durante dias trabalhámos em conjunto, dias pós-incêndio, e depois fomos completamente afastados. Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir. Volto a solicitar o seguinte: foi afastado por quem? Sr. Presidente. Então, antes que o português seja mal interpretado, não fomos chamados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não foi chamado por quem? Sr. Presidente. Por quem tutelava a organização, por quem tutelava o Revita, por quem tutelava a Segurança Social, por quem tutelava os organismos que estavam a dar apoio direto no terreno. No âmbito da Lei 108/2017, foram estabelecidas medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais de 2017, designadamente apoios no âmbito da saúde, no psicológico e social, e também apoios para a reconstrução e recuperação de habitações. Senhor Presidente, na freguesia da qual era Presidente, quantos agregados familiares foram vítimas dos incêndios? Para responder, Sr. Presidente, por favor. Sra. Deputada, com todo o respeito com a sua questão, mas para não errar, não estou devidamente preparado para poder responder objetivamente a essa questão. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputada. Eu volto a repetir e nós ficamos satisfeitos se o senhor nos disser aproximadamente qual o número. Sr. Presidente, aproximadamente. Já estamos a falar então numa linguagem diferente. Quando há um pouco me pediam para ser objetivo e falar com suporte documental, posso lhe dizer mais de 30 famílias, entre 30 a 40 famílias diretamente atingidas pelo incêndio de 2018. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir. Muito obrigado. Peço desculpa, não esperar. Sr. Presidente, o senhor está a ser inquirido e no âmbito dessa inquirição o senhor responde de acordo com a sua vivência, não é de acordo com documentos ou documentalmente. Isso, a Comissão de Inquérito solicita os documentos que tiver que solicitar. E então, na sequência da sua resposta, essas famílias tiveram os apoios necessários designadamente no âmbito da saúde, social ou psicológico? Sr. Presidente, faz favor. Então, na minha opinião, no imediato, sim. De uma forma que eu também já relatei. Não entendo como é que há um tratamento psiquiátrico que de 8 em 8 dias os médicos neste caso, vinham de Coimbra, estavam a trocar entre si. Eu pergunto no apoio psicológico se isso é serviço que se faça. Eu acho que não. Isto é a minha opinião pessoal. Portanto, um médico psiquiatra que está com um determinado doente deve seguir o doente do princípio ao fim, ou o máximo de tempo possível. E o que acontecia era de 8 em 8 dias, isto do conhecimento público e não do conhecimento oficial, do conhecimento público era que os técnicos mudavam com frequência. Portanto, os psiquiatras, principalmente, mudavam com frequência. Sim, houve o cuidado, porque, inclusivamente, notei que, no princípio, havia o foco das televisões sobre Pedrógão Grande. E sobre Pedrógão Grande queria-se fazer tudo diferente, para melhor. Depois, à medida que o tempo foi passando, começaram a acontecer esses casos que acabaram por não ser devidamente dispostos,
até no sentido dos próprios ministérios poderem dar diretrizes contrárias às que estavam a aplicar no terreno. Estamos a falar na situação da saúde, essa foi uma situação que se viveu. Sr. Deputada, para terminar. Obrigado, Sr. Presidente. Para terminar e a jeito de conclusão, podemos concluir que no âmbito do apoio psicológico alguma coisa falhou, é isso? Sr. Presidente. Sim, poderia ter sido um apoio diferente e deveria continuar a ser, porque não passou.